Graças e paz, irmãos. Nós vamos continuar as nossas exposições dos Salmos, os Salmos reais, os quais nós começamos com a exposição do Salmo 21, Salmo 20, na realidade, a oração em favor do rei. Depois vimos no Salmo 21 a oração de gratidão pela vitória do rei. Salmo 22, vimos o rei como o servo sofredor. Salmo 23, vimos o rei como o bom pastor. E agora, por último, nós vamos ver o Salmo 24, encerrando essa sessão, mostrando que esse rei, ele não é um rei qualquer, mas ele é o rei de toda a glória, é o Senhor que deve ser louvado e bendito por todo sempre. Então, abram suas Bíblias no Salmo número 24, nós vamos fazer a leitura e nos acompanhem com atenção. Diz assim: Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares, sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Mas nós vivemos um momento difícil da nossa história, pelo menos desde que eu me entendo por gente, nunca vi uma crise tão grande, ou pelo menos não me recordo de uma crise tão grande, com proporções globais como essa que nós temos agora. Mas o que nós vemos hoje é que, em meio a tanto desenvolvimento tecnológico, em meio ao desenvolvimento da sociedade, em meio aos arranjos políticos globais, nacionais, nós não encontramos uma resposta fácil ou alguém que possa nos livrar de maneira pronta de todo esse problema que nós estamos vivendo agora e que ainda havemos de passar. Nós temos uma grande tendência de tentar elevar pessoas, de colocá-las em posição de salvadores, quando muitos deles não são. Quando tudo isso passar, talvez não se percebam os acertos ou os desacertos. A gente costuma rapidamente esquecer de todas as decisões que foram tomadas até agora, e o que a gente vê em tudo que passou, pelo menos até aqui, é que várias das coisas que se disseram acertadas no passado hoje se veem erradas. E isso faz nos ver quão falhos, falíveis e frágeis são esses que se dizem Senhor da história nos dias de hoje. Passar por tudo isso que nós estamos passando, muitas vezes tira de nós a percepção de quem que está acima de todas essas coisas, que governa todas essas coisas com a sua boa mão para conduzi-la também, no fim das contas, a um fim que coopera para o bem daqueles que amam a Ele. Nós acabamos de perder a percepção do Senhor e de dar a glória que é devida ao Senhor pela forma como Ele nos conduz em todo esse tempo. Nós vimos, Ele é o nosso bom pastor, Ele é quem caminha conosco, é quem anda conosco no vale escuro, no vale da sombra da morte. Nós vimos isso no Salmo 23. E agora, quando nós olhamos para o Salmo 24, nós olhamos ele para reajustar a nossa visão, para fazer-nos lembrar de quem na realidade é o Rei glorioso, é o Rei que triunfa em todas as batalhas do seu povo. O que nós vemos aqui é Davi escrevendo por meio das figuras, das sombras do Antigo Testamento, e há vários motivos pelos quais nós devemos glorificar ao Senhor, que é o Rei glorioso, que é o Rei da glória. Hoje a gente tem a revelação completa da Escritura de maneira diferente do que Davi teve, de que todos os santos do Antigo Testamento teve. Mas por isso nós podemos ver com maior clareza ainda quem é esse Rei da Glória, a quem nós, como já vimos nos salmos anteriores, a quem nós devemos buscar por socorro e, por fim, agora,
ver aquele a quem nós podemos glorificar, aquele a quem nós devemos enaltecer, às vistas da vitória que ele certamente há de nos dar no fim de toda essa pandemia. Então, Davi nos mostra aqui que nós devemos glorificar ao Rei da Glória, dar toda a honra a Ele, toda a glória e todo louvor. E à luz do Novo Testamento, entendemos que Deus é esse Rei da Glória e Ele é mostrado de maneira bem vívida como o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós somos conclamados a glorificar o Rei da Glória, porque Ele é o Criador e possuidor de todas as coisas, o Rei da Glória que é o santo e justificador do seu povo, o Rei da Glória que é vitorioso em todas as batalhas. Então, em primeiro lugar, Davi mostra aqui nos versos 1 e 2 que o Senhor é o Criador e possuidor de toda a terra, de todas as coisas. Veja, o capítulo 24 do livro dos Salmos, ou Salmo 24, o verso 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então vejam que aqui Davi faz um paralelo entre a palavra terra e mundo para mostrar que todo o globo terrestre, como nós conhecemos hoje, e toda a criação, tudo que nós vemos onde nós estamos, é de posse do Senhor e de ninguém mais. Sejam príncipes, sejam reis, sejam presidentes, seja lá qual for a forma de governo escolhida sobre aqueles que se assenhoram dessa terra. Eles estão aí com o nome de senhores, mas aqui Davi nos lembra que o Senhor de tudo é o Senhor nosso Deus. E não só a terra, mas veja que Davi ele expande o paralelismo. Não é só a terra e o que nela se contém, e tudo o que nela se contém, mas ele diz também no final do verso 24, o mundo e os que nele habitam, para demonstrar que não é só a parte física, a estrutura global que pertence ao Senhor, não é só o lugar onde nós habitamos, que é de posse do Senhor, mas verdadeiramente todos nós, toda a criatura, tudo o que veio a existir pertence ao Senhor. Tudo que está sobre a face da terra é dele e de ninguém mais. Ele criou todas as coisas, por isso tudo lhe pertence. Então ele é o Criador e o possuidor de todas as coisas. No verso 2 a gente vê Davi remontando a linguagem da criação, mostrando que Deus cria todas as coisas. O Senhor criou todas as coisas. Ele diz: fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes o estabeleceu. Então mais dois paralelos aqui entre fundou, estabelecer, e sobre os mares e sobre as correntes. Essa linguagem, ela nos remonta à linguagem da criação, quando o Senhor faz a separação entre o firmamento e as águas. Em Gênesis, no capítulo 1, verso 6, ele diz: e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Logo após, a terra estava lá sem forma e vazia. Então, ele fez com que as águas se ajuntassem para que a porção seca da terra pudesse surgir e assim depois ser habitada, como diz Gênesis, ainda também no capítulo 1, o verso 9, a porção de terra seca, ele faz com que ela produza. Ele diz, no verso 9, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção da terra, e assim fez. E no seguinte, ele vai mostrando Deus criando, gerando vida sobre tudo aquilo que ele havia criado. Então, aqui, ele nos mostra o Senhor, Javé, o Deus da aliança, o Deus de Davi, é o Criador e o possuidor de todas as coisas. Vejam que, provavelmente, esse salmo foi escrito também para combater os mitos do Antigo Oriente Próximo, onde conta a história lá de que Baal havia subjugado o príncipe das águas e assim tornado a terra habitável. Então, Davi derruba esse mito e mostra aqui como o Senhor que deve ser glorificado, porque ele criou todas as coisas e assim todas as coisas pertencem. Como cristãos hoje, tendo toda a revelação de Deus no Novo Testamento, nós entendemos que o Senhor Jesus é esse também, que é o Criador e o possuidor de todas as coisas. No Novo Testamento, a palavra de Deus nos diz, lá no Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 1 ao 3, que todas as coisas foram feitas
por intermédio do Senhor Jesus. O apóstolo João, ele diz, João 1, de 1 a 3, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ele diz, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o Verbo aqui, quando a gente lê o resto do contexto do capítulo 1, nós vemos que o Verbo é a luz dos homens, e depois ele se manifesta no meio de nós, cheio de graça e de verdade, e está se falando do Filho unigênito de Deus, o Senhor Jesus. Tudo foi feito através dele. Ele é o Verbo, o que traz as coisas à existência. Assim também, o autor de Hebreus, na sua epístola, no capítulo 1, os versos 1 e 2, ele nos lembra que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, por meio dos profetas, nesses últimos dias, verso 2, ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então aqui ele lembra que não só o universo foi feito por meio dele, mas que ele também herda todas as coisas, ele tem a posse de todas as coisas. Então hoje nós devemos dar glórias ao Senhor Jesus, por ser o Criador, junto com o Pai e o Espírito, e o possuidor de todas as coisas. E a gente se pergunta, nós temos de fato glorificado ao Senhor Jesus como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, como o Rei da Glória? Será que nós temos dado graças a Ele por entender que todas as coisas que vêm às nossas mãos, tudo aquilo que nós possuímos não é na realidade nossa, de maneira última, sempre é do Senhor, nas nossas vestes, nos nossos alimentos, aqui nos nossos medicamentos, na nossa casa, nos nossos meios de transporte. Nós somos, vejam, todas essas coisas, elas são do Senhor, graciosamente chegam às nossas mãos. Vejam quão ingrato muitas vezes nós somos, né? Nós temos tudo, o Senhor nos dá de todas as coisas para o nosso suprimento. E vejam que todas essas coisas são boas. E a Escritura nos diz que até mesmo coisas que aparentemente aos nossos olhos são ruins, ou são manchadas ou maculadas, elas devem ser recebidas com ações de graças. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 26, Paulo diz que até mesmo a comida sacrificada ao ídolo, ela não é recusada, não é recusável àquele que crê no Senhor, porque no fim das contas os ídolos não são nada. Aquela comida que foi sacrificada também pertence ao Senhor. Então, a oração de ações de graças, ela deve ser recebida também, se for o caso. Então, se até mesmo essas coisas que aparentemente não são boas, né, como a carne que foi sacrificada ao ídolo, a gente disse que se acabou ali, elas devem ser tomadas com ações de graças. Com quanto mais gratidão nós devemos viver e devemos expressar ao Senhor por tudo quanto Ele tem posto nas nossas mãos, por tudo aquilo que Ele tem nos dado para nós usufruirmos. Tudo isso é das próprias mãos do Senhor, porque tudo pertence a Ele. A segunda coisa que nós devemos pensar, então, quando entendemos para glorificarmos o Senhor como esse soberano, glorioso, que merece toda a honra e todo o louvor, quando olhamos para esses dois primeiros versos, é que o fato de Deus possuir todas as coisas deve nos conduzir a trabalharmos da melhor maneira possível, de produzirmos tudo o que vier nas nossas mãos da melhor maneira possível, a despeito das condições adversas nas quais nós trabalhamos, a despeito talvez do mau pagamento, a despeito de ter uma má chefia, a despeito de qualquer coisa. Porque, de maneira última, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós produzimos, nós devemos fazer como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor aqui nessa terra. Trabalhar faz parte do mandato que Deus estabeleceu para com o homem desde a criação. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, Ele o pôs lá para que ele o cultivasse e guardasse. O cultivar, o produzir, trabalhar para que o jardim produzisse, produzir o que nós entendemos como cultura hoje, deve ser feito para a glória do Senhor, para a honra do seu nome. A despeito de tudo isso, nós devemos fazer todas as coisas para a glória do Senhor. Em último lugar, sendo lembrados dessa realidade que
Todas as coisas são do Senhor. Nós glorificamos a Cristo como o Rei da Glória. Quando sabedores do seu domínio sobre todas as coisas, nós aguardamos de maneira confiante o seu retorno, quando ele de maneira final vai estabelecer o seu domínio sobre toda a terra. Nós glorificamos o Senhor, Jesus, como o Rei da Glória, quando nós hoje, sabedores de que tudo pertence a Ele, nos voltamos para fazer sabido das pessoas, para dar conhecimento às pessoas de que o reino dele já está presente, de que o reino dele se expande hoje sobre toda a terra. Nós fazemos isso quando proclamamos o Evangelho. Quando nós proclamamos o Evangelho, nós estamos glorificando ao Senhor como possuidor de toda a terra, porque no Evangelho também nós falamos da redenção de todas as coisas por meio daquele que veio para redimi-la de todo o mal, e anunciamos também o seu retorno glorioso e triunfal, quando ele tomará a posse de tudo e assim entregará ao seu Pai. Uma maneira errada de glorificarmos o Senhor, tendo esse entendimento, é quando, muitas vezes, por pretexto de união fraternal ou outra coisa qualquer, nós nos juntamos àqueles que não reconhecem o Senhor Jesus como o Senhor de todas as coisas, participando de movimentos com uma teologia falha, uma teologia desastrosa, que não retrata essa realidade de que ao Senhor pertence todas as coisas. Né? Quando nós marchamos aí proclamando o nome do Senhor abraçado com grupos que têm aquela teologia de espíritos territorialistas, de espíritos dominadores, todas essas coisas, nós estamos negando de maneira prática o entendimento de que tudo é do Senhor, que tudo pertence ao Senhor, que Ele é o Rei glorioso sobre os céus, a terra e sobre tudo que neles há. Então, em primeiro lugar, nós devemos glorificar o Senhor Jesus, porque Ele é o Rei da Glória. Em segundo lugar, nós devemos glorificar o Rei da Glória, porque Ele é santo e justificador. Veja, esse Deus que criou todas as coisas, Ele é altíssimo, Ele é um Deus transcendente, como nós temos estudado na Confissão de Fé, nesse capítulo 2, falando acerca do ser, nós estudamos já no capítulo 2, acerca do ser de Deus e a Santíssima Trindade. Nós vimos lá que Ele é o ser perfeitíssimo. Cada um dos seus atributos são no grau último. Seu amor, sua graça, sua justiça, sua santidade, sua misericórdia, todas essas coisas estão num grau último. Dele deriva-se todas essas coisas. Então, em sua santidade também Ele é santíssimo. Ele é o Rei poderoso, glorioso, e é também o Rei santíssimo. E Davi retrata essa realidade aqui. No verso 3, ele vai nos dizer que Deus, ele vai nos lembrar que Deus, esse Deus todo-poderoso, é um Deus santíssimo. Então, ele pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Então, Davi aqui mostra que Deus deve ser adorado, ele deve ser buscado por todos aqueles que são sua possessão. Ele deve ser adorado, mas ele não é qualquer um que pode adorá-lo. Não é qualquer um que está habilitado ou que é capaz de estar na santa presença de Deus. Deus, ele é santo e ele requer que o homem também seja santo. Ele estabeleceu um padrão, ele nos dá uma lei, nos mostra ali, que reflete de maneira bem clara o seu caráter santo, a sua moralidade. Então, Davi aqui vai repetir alguns desses preceitos para que nós possamos subir até o Senhor, para que possamos chegar até a sua santa presença. Veja, Ele é santo, Ele habita num santo lugar. Ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar? Veja, o lugar não é santo porque ele é separado em si, ele se torna santo porque é o lugar da habitação do Senhor. Provavelmente Davi estivesse fazendo referência aqui ao lugar onde o templo havia de ser construído, o lugar onde o tabernáculo estava estabelecido, posteriormente o templo construído, onde o povo de Deus peregrinava para chegar à sua santa presença. Ele é santo e habita num lugar que é santificado pela sua presença. E assim nós, assim aqueles que foram criados por Ele, que devem honrar a Ele, louvor a Ele, que devem adorá-lo, devem seguir também esse santo lugar, mas sendo santos também. Qual o padrão?
verso 4, Davi dá as qualificações. Em primeiro lugar, ele vai dizer o que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. O ser limpo de mãos aqui, irmão, está relacionado com a questão da pureza nas ações. A linguagem aponta para o cumprimento da lei de Deus, do padrão que o próprio Deus estabeleceu. Então, limpeza indica mãos que não estão sujas de sangue, mãos que não são dadas à violência, mãos que não recebem suborno, mãos que não trabalham de maneira fraudulenta, mãos que não recebem um ganho injusto. Então, ou qualquer coisa que seja feita de maneira contrária àquilo que Deus estipulou na sua própria palavra, seja diante dos olhos dos homens, mas principalmente diante dos olhos de Deus, né? Todo pecado que nós cometemos, ele, no geral, na segunda tábua da lei, ele é diretamente contra uma pessoa, que nós cometemos de forma última é a Deus, que estabeleceu a lei. Então, vejam, mas o que ele está dizendo aqui não é simplesmente que nós devemos ter uma conduta externa adequada para se chegar a Deus. Ele vai mais fundo. É aquele que é limpo de mãos, mas também puro de coração. Que é limpo de mãos e puro de coração. Mateus capítulo 5, verso 8, o Senhor Jesus diz lá no Sermão do Monte que aqueles que são puros de coração verão a Deus. O homem, ele pode até julgar a nossa conduta exterior, os nossos atos, as nossas ações, mas no fim, Deus é quem julga os nossos atos. Ele julga o nosso coração. Nosso coração está patente aos seus olhos. Assim como Deus vê o homem, ele o é. Não adianta obras, não adianta roupas, nada pode encobrir o que de fato o homem é no íntimo, no fundo do seu coração. Então, deve ser o coração adequado, praticando obras adequadas. Ele diz: esse homem que não entrega sua alma à falsidade, nem julga dolosamente. O homem piedoso, então, esse que deve buscar a Deus, se achegar à presença de Deus, ele não desonra ao Senhor, porque ele deve ter aversão a todo tipo de engano, a todo tipo de falsidade, todo tipo de hipocrisia. Ele não se mistura com essas coisas. Então ele não entrega a sua alma para caminhar com isso. Como lembra lá o Salmo 1, ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele se afasta de tudo que leva à maldade, à falsidade e o dolo. Por último, ele diz: nem ele jura dolosamente. Então, aqui, Davi mostra esse homem, ele deve ter o coração reto, as ações retas, deve abominar o mal e deve, de maneira extrema, se apegar à verdade. Ele não jura com dolo. Lembre-se do que o Senhor Jesus diz também lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso 37. Nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. E o que passar disso, ele diz, vem do maligno. Então, Davi está colocando aqui duas descrições positivas da integridade na parte do verso, dizendo que nós devemos ser positivamente, e depois, no fim do verso, ele diz as duas coisas que nós não devemos ser. Nós devemos ter mãos limpas, coração puro, e não devemos ter dolo, não devemos ser falsos. Então, aí a gente vê o paralelo, duas ações positivas, duas ações negativas. Se para estar diante do Senhor, então, são necessárias todas essas qualificações, a pergunta que nos vem à mente agora é: quem poderá subir à presença do Senhor? Quem tem de si mesmo todas essas qualificações para poder chegar-se àquele que é o Criador e possuidor de todas as coisas? Nenhum de nós. O único que poderia fazer isso é o Senhor Jesus Cristo, e que de fato o fez. O verso 5, ele diz: este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Os homens que têm esse caráter são aqueles que recebem de Deus a justiça. São aqueles que são a quem é dado por Deus a justiça para buscar, para viver todas essas coisas. E se recebe a justiça do Deus da sua salvação. Eles foram conformados pelo Senhor a si mesmo. A ação de se tornar justo, de cumprir todo esse padrão, ela não vem
do próprio homem, mas de Deus que lhe imputa a justiça adquirida por Cristo. Charles Spurgeon, pregando nesse sermão, ele diz: esses homens que sobem à presença do Senhor, eles não sobem à presença do Senhor como doadores. Eles não vão dar lá as suas boas obras, eles não vão mostrar o seu coração limpo, eles não vão mostrar as suas boas obras, eles não vão como doadores. Mas ele diz, mas como recebedores. Eles não vestem os seus próprios méritos, mas a justiça que eles receberam, que vem do Deus da sua salvação. Então Davi termina essa sessão dizendo que esses são aceitos, são tidos como justos por Deus, esses que recebem isso. Ele diz, essas são a geração daqueles que o buscam, e buscam o Deus da salvação deles. Esses são os verdadeiros israelitas, os que creram na promessa de Deus, na aliança que Deus fez com Abraão, cuja descendência Deus prometeu que iria abençoar todas as famílias da terra. Então esse Deus que é justo, é também justificador. É o Deus que santifica o seu povo para que ele possa se achegar assim ao Senhor. Da mesma forma como vimos nos 2 primeiros versos, que Jesus ele é o Criador e possuidor de todas as coisas, aqui nós também vamos ver que o Senhor Jesus é o Santo e o Justificador. O texto prova de que ele é santo, que ele é perfeito. Tem vários textos que apontam para isso, mas vejam em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 22, o que o apóstolo diz acerca do Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 22. Ele diz, o qual, falando acerca de Cristo, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Não havia falta alguma nele. Se seguirmos aqui até o verso 24, nós vamos ver que ele é quem atende adequadamente todos esses requisitos do Salmo 24, que também são repetidos lá no Salmo 15, né? Davi toma emprestado alguns versos do Salmo 15 para compor aqui o Salmo de número 24. Mas vejam, acerca do Senhor Jesus, quem ele é. Verso 22, a parte B, ele diz, o qual nem dolo algum se achou em sua boca, não jura dolosamente. Ele diz, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, ou seja, ele não entregava a sua alma à falsidade. Quando maltratado, não fazia ameaças, era puro de coração, mas se entregava àquele que julga retamente, era limpo de mãos. Ora, quando nós somos maltratados, a tendência natural do coração pecaminoso é de fazer o quê? Revidar o maltrato, sujar as nossas mãos. Mas o Senhor Jesus, ele cumpre completamente todas essas coisas. Assim, ele foi o justo, não com a justiça imputada, foi uma justiça que foi atribuída a ele. Ele foi justo com sua própria justiça, para que pudesse conceder da sua justiça àqueles que são seus, aqueles que creem no seu nome, carregando ali no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, para que nós fôssemos justificados, para que por meio das suas chagas fôssemos sarados, como diz Paulo lá, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Ou então, lembrarmos o Senhor Jesus, aquele que não cometeu pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Santo Justificador. O Senhor Jesus era aquele em quem todos os verdadeiros israelitas deviam esperar para que fossem justificados e aceitos na presença de Deus. Era aquele para quem apontava todos os sacrifícios do sistema sacrificial no qual eles viviam. Estamos vendo hoje a grande obra que o Rei da Glória realizou por nós. Fez justo e não apenas viveu de maneira justa, mas recebeu também a punição pelos nossos pecados sobre si, nos concedendo justiça. Vendo tudo isso, não tem como nós fazermos outra coisa que não glorificá-lo como o Rei que Ele é, um Rei glorioso, porque Ele nos concedeu essa justiça. Que nós devemos fazer hoje? Viver
como justos. Veja o que Paulo diz em Filipenses capítulo 1, verso 27. Filipenses 1, 27. Paulo diz: hoje vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como nós fazemos isso? Nós fazemos isso realizando boas obras, vivendo como aqueles, com aquela justiça que devem ter aqueles que se achegam à presença do Senhor. Realizando as boas obras, como diz Paulo lá em Efésios 2, do 8 ao 10, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Então, Jesus mesmo diz lá também no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso 16, que nós devemos realizar as boas obras para que os homens possam ver as nossas boas obras e assim dar glórias a Deus, glórias a Jesus, que é o Rei da Glória. Ele conquistou tudo isso para nós, para que nós vivêssemos de maneira adequada diante dele e dessemos toda a glória a ele. Não existe não existem coisas mais abomináveis do que uma separação que há entre a verdadeira moralidade e a verdadeira religião. Essas duas coisas são ordenadas pelo próprio Deus. Nós devemos viver de conformidade com o que ele requer, com o que ele expressou, e a gente pode tomar aí, vivendo assim, professando a verdadeira religião, e a nossa moralidade, as nossas ações devem condizer com o código moral estabelecido por ele na sua santa palavra, vindo dessa religião. Qualquer coisa diferente disso é terrível. Qualquer forma de moralidade separada da verdadeira religião não é nada mais do que um caminho que nos conduz silenciosamente para o inferno, para longe de Deus. Assim também, como viver a verdadeira religião sem a moralidade dessa religião não nos conduz a lugar nenhum. Simplesmente evidencia que de fato nós não conhecemos o Rei da Glória, que não recebemos dele a sua justiça. Então, entendendo que o Senhor é esse santo justificador, nós somos conclamados aqui a viver para ele, para a glória dele, professando o culto que lhe é devido e vivendo de conformidade com aquele que ele nos ensinou. Por último lugar, isso aqui é o que se relaciona de maneira mais direta com o que eu pus a princípio, com a vitória que Deus nos concede, ao mostrar que esse rei é o rei glorioso, porque ele é o rei que vence todas as batalhas. Dos versos 7 ao verso 10, Davi nos mostra isso, quando ele conclama: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então, nessa última parte do Salmo, Davi mostra a imagem de um rei glorioso, o Rei da Glória, voltando das batalhas. Alguns comentaristas dizem que isso aqui tem a ver quando o povo de Israel voltava das batalhas carregando a Arca da Aliança e assim chegavam aos portões da cidade e pediam para que eles fossem abertos, para que assim o rei que conduziu o povo em vitória pudesse entrar, que era Deus. Mas por que são portais eternos? Provavelmente é aquele entendimento que o povo de Israel tinha de que a cidade a qual Deus fez habitar a sua presença jamais seria destruída. Então os portões dessa cidade eles jamais cairiam no lugar onde Deus escolheu fazer a sua morada, na aliança que ele faz com Davi. Vejam o Salmo 132, verso 13. O salmista lembra lá: porque o Senhor escolheu a Sião e preferiu-a por sua morada. Verso 14 ele diz: este é para sempre o lugar do seu repouso, do meu repouso, então habitarei aqui, pois o preferi. Então, provavelmente, os portais eternos aqui para o povo de Israel, uma lembrança desses portais da cidade que Deus escolheu para habitar. Davi então diz que aqui, em resposta à ordem que se abram os portões, vem também a pergunta: quem é
esse Rei da glória, a quem se responde, ele é o Senhor forte e poderoso, Senhor poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos, esse é o Rei da glória. Aqui, o que nós vemos é que a resposta demonstra que todas as vitórias que foram conseguidas pelo povo de Deus, elas devem ser creditadas àquele que conduziu o povo, de fato, às vitórias, que é o Senhor, o Deus da aliança. Vejam que sem o Senhor, lá em Josué, o povo vai conquistar a pequena cidade de Ai e voltam correndo porque o Senhor não foi com eles. Só depois, então, quando o Senhor os encaminha, tanto Ai como todas as outras cidades da região de Canaã, da terra de Canaã, foram tomadas, foram dadas então por posse ao povo de Israel, desde as cidades pequenas como Ai até a grande cidade de Jericó, cidades muradas e fortificadas. Ele é o Senhor dos exércitos que no seu Monte Santo habita para sempre no meio do seu povo. E aqui ele é chamado de o Senhor dos exércitos, mostrando que ele tem domínio soberano sobre todas as coisas. Quando nós procuramos nas Escrituras essa expressão Senhor dos exércitos se referindo a Deus, os exércitos a quem se refere, por vezes, são chamados de os exércitos de Israel, que caminham sob o comando do Senhor. Outras vezes, esses exércitos a quem ele se refere são os exércitos dos anjos. E em outro lugar, ele chama de as estrelas, o exército dos céus, mostrando então que ele é Senhor de todos os exércitos, é o soberano que domina sobre todo o cosmos. E a semelhança do que nós vimos na primeira parte do Salmo e na segunda, o Senhor é o Criador e Possuidor, o Senhor é o Santo e Justificador. Aqui nós vemos o Senhor como o Rei, Senhor Jesus como o Rei vitorioso nas batalhas. O Senhor Jesus é o Rei da glória. E nós vemos isso com base na revelação da nova aliança no Novo Testamento. Quando nós olhamos para as Escrituras do Novo Testamento, nós vemos Mateus capítulo 1, que Jesus veio de uma linhagem real. Jesus veio não só de uma linhagem real, mas Mateus capítulo 2, verso 6, nos diz que o Senhor Jesus, ele nasceu para cumprir a profecia sobre um rei. O próprio Senhor Jesus afirmou ser um rei. Em João capítulo 18, o verso 36, quando questionado sobre ser um rei, 18:36, ele diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, porque eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Agora, temporalmente, ele estava sendo entregue. Então, a gente vê ali o estado de humilhação do Senhor Jesus. Mas, de fato, ele é rei. Outros o chamaram de rei também. João 19:19, o epígrafe posto sobre a cruz do Senhor Jesus, dizia lá: este é o rei dos judeus. Em Hebreus capítulo 7, verso 2, ele é chamado de rei de Salém, o rei de paz. Isso para quem interpreta lá Hebreus 7:2 como o Melquisedeque sendo o próprio Cristo. Mais adiante, em Apocalipse capítulo 15, verso 3, o Senhor Jesus é chamado de o Rei das Nações. 15:3, ele diz: e eles entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Ele é o Rei das Nações. E por sua obediente obra de glorificar ao Pai através da sua vida e morte, o Senhor Jesus ele foi ressuscitado e foi levado aos céus à destra de Deus Pai. Vejam que o livro de Atos, no capítulo 2, os versos 33 ao 36, dizem assim. Atos
2, do 33 ao 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiram seus corações. Eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Pedro respondeu: arrependei-vos, pois cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados. Mas vejam, antes, no verso 33, ele diz: esse Senhor Jesus, Deus o ressuscitou, e ele, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e que ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E aí ele volta, então diz agora: sim, esteja, pois, absolutamente certa toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A igreja, por muito tempo, olha para o Salmo 24 e o interpreta como sendo o momento da ascensão do Senhor Jesus aos céus, para a destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde Ele está reinando para de lá subjugar todos os seus inimigos. Essa é a visão que o apóstolo João tem também no livro do Apocalipse, no capítulo 5, o verso 13, quando ele diz: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles está, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ele está lá dominando sobre todas as coisas, tanto dos céus quanto as da terra. Em Efésios, no capítulo 5, capítulo 1, os versos 20 ao 22, Paulo também diz: Efésios, capítulo 1, versos 20 e 22. Falando acerca de Cristo, Deus para com o Filho, ele diz: o qual exerceu ele em Cristo, falando da força do poder dele, de Cristo, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se aceitar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Ele o deu à igreja. Ele é o Senhor dos exércitos, irmãos. Ele é aquele que virá em glória e que há de aniquilar, que há de destruir todos os seus inimigos e que dará a vitória última ao seu povo. Apocalipse capítulo 19, os versos 16 a 11, esse é o último texto, diz: cerca mais uma vez do Senhor Jesus, a partir do verso 11: ouvi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, e há um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele está vindo com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Aqui a gente identifica ele como o Senhor Jesus Cristo. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com certo de ferro. E pessoalmente
pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus, Ele é o Rei da Glória. O Rei da Glória que foi assunto aos céus. O Deus homem. O único homem, por assim dizer, a chegar, a se colocar diante desses portais e a clamar para que eles sejam abertos. E como nós vimos nesses textos todos, esses portais foram abertos para o Senhor Jesus, o Deus homem, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está agora à destra de Deus, reinando, governando sobre todas as coisas, inclusive sobre essa situação que nós vivemos no dia de hoje. E o mesmo texto, os textos que nos apontam para esse momento em que ele havia de subir, como o apóstolo Pedro disse quando pregou no seu primeiro sermão lá em Atos capítulo 2, para se assentar à direita de Deus, ele também há de retornar. Como ele venceu a morte para estar à destra de Deus Pai, ele também há de retornar aqui para estabelecer seu domínio final sobre a terra. E assim, virmos de maneira última todas aquelas canções do Cântico do Cordeiro sendo entoado a Ele por todos os séculos. Então, se há um que tem poder, que há de vencer sobre esse mal também, que venceu já sobre o maior dos nossos inimigos, que há de destruí-lo também de maneira final, o Senhor Jesus, Ele há de destruir, há de fazer passar também toda essa situação terrível a qual nós nos submetemos agora. E o que nós devemos fazer? Nós devemos glorificá-lo. Nós devemos deixar de nos iludir, de dar honra, louvor e de bendizer quem quer que queira tomar para si os louros de um futuro, de uma futura vitória sobre tudo isso que nós estamos passando agora. No fim das contas, a vitória última ela é sempre do Senhor Jesus, que governa sobre céus e terra, a quem tudo pertence, a quem concede justiça àqueles que Ele ama e que os leva para si. Então, quando virmos no meio de todo esse cenário, que não venhamos mais a nos angustiar, olhando para tudo que nós temos passado, mas que possamos glorificar ao Senhor Jesus, aquele que é o nosso campeão, aquele que vem vencendo para vencer, aquele que venceu a morte, nos concedendo vida eterna, nos concedendo acesso à sua presença, e que é de voltar para julgar todas as nações, para que por fim estejamos com Ele, o louvando, bendizendo e o glorificando com a glória que é devida ao seu santo nome. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe, nos guarde, que guarde o nosso coração e a nossa mente, que nos faça, no fundo do nosso coração, nos voltarmos para Ele e dar a glória que é devida a Ele, hoje e por todo sempre. Que Deus em Cristo nos abençoe.